A partir desse momento, está no ar, pela rádio Sombra do Onipotente, o programa A Psicóloga Responde. Apresentação e realização, Elaine Fernandes. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa A Psicóloga Responde. Eu sou Elaine Fernandes, psicóloga clínica, para quem não me conhece, e estarei respondendo algumas dúvidas que vocês possam ter. Mas vocês podem continuar mandando suas perguntas para o WhatsApp mais 351 963 24 7058, que eu vou ter o maior prazer em responder. Primeiramente, eu vou estar falando sobre a diferença entre psicologia e psiquiatria, porque existe ainda um grande preconceito e muitas pessoas deixam de fazer terapia porque associam com a psiquiatria, que toma medicação, e acham que quem toma medicação é louco. Então acham que quem faz terapia também é louco. E isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Embora em muitos casos a psicologia tem que ser associada à psiquiatria, ou seja, a medicação juntamente com a terapia para ter um efeito mais rápido, né? Existem casos onde somente a terapia dá um grande efeito e não é necessária a medicação. Rádio Sombra do Onipotente. A psicologia é a ciência da alma, onde cuida dos aspectos sociais e comportamentais do indivíduo, onde durante o atendimento psicológico o paciente vai expor os seus problemas, né? Fatos que o amarguram, deixam angustiado, e somente ele falando o que ele está sentindo é que o psicólogo vai tentar ajudar. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou mais no psicólogo porque ele ouve e não fala nada. Mas é que nos primeiros atendimentos o psicólogo precisa entender o que está se passando com o paciente para só então depois começar a tentar ajudar ele, né? Enquanto a psiquiatria, que é a medicina da mente, que cuida dos aspectos químicos e fisiológicos do cérebro humano, ele vai entrar com a medicação, onde vai amenizar problemas que somente a terapia não está conseguindo. Mas, com certeza, em muitos casos, os dois precisam estar atuando junto para poder ter um êxito nesse tratamento, né? Rádio Sombra do Onipotente. Eu vou estar agora respondendo a pergunta de um ouvinte, onde ela pergunta sobre a doença psicossomática, né? Rádio Sombra do Onipotente. Meu nome é Vera Rodrigues, eu falo do Entroncamento, Portugal, e eu gostaria de perguntar à psicóloga Elaine Fernandes o que são doenças psicossomáticas. Eu agradeço aí a Vera pela pergunta. Muitas pessoas já ouviram dizer que o paciente está somatizando o problema, né? Realmente, a doença psicossomática tem um fundo emocional, mas que está ligada à parte física, porque é um problema inconsciente, onde o paciente começa a ter alguns sintomas físicos realmente, como ansiedade, falta de ar, ele tem às vezes aumento da pressão arterial, e só que faz muitos exames e dão todos normais, porque na realidade não é uma causa física, né? E muitas vezes se manifesta porque as pessoas não sabem lidar com aquele problema que ela pode estar passando. E aí é um caso que não pode deixar, porque quanto mais tempo deixa passar, pode se agravar. Então, tem que entrar aí com a terapia sim, mas em alguns casos a medicação vai aliviar esses sintomas, né? Mas são problemas que não podem ser deixados de lado, porque muitas pessoas podem achar,
não tá dando no exame, não é nada, é frescura da pessoa. Mas não, o problema psicológico é um problema muito sério e ele precisa ser tratado. Rádio Sombra do Onipotente. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Lídia e eu gostaria de fazer uma pergunta em relação aos medos. Eu ouvi de uma pessoa uma vez que os medos, a gente tem os nossos medos e eles acabam se transformando de uma certa forma na nossa realidade. E eu queria saber o que você acha sobre isso. Respondendo à pergunta da Maria Lídia, podemos trazer o medo no decorrer da nossa vida, sim. Porque o medo é uma coisa comum e necessária para que possamos sobreviver. Porque se não tivéssemos medo, poderíamos correr risco de vida, como no caso enfrentar um animal feroz, por exemplo, entrar dentro da jaula de um leão. Isso não é uma coisa segura. Então, se a gente não tivesse medo, simplesmente abriria a jaula do leão e entraria dentro, né? E com o medo a gente tem essa cautela porque sabe que é perigoso. Mas nada que vai impedir que você siga a sua vida normal, né? Porque você tem esse instinto que não pode entrar na jaula do leão. Agora, já quando é uma coisa que se torna algo que atrapalha a sua vida, atrapalha a sua rotina do dia a dia, já é chamado de fobia. Como, por exemplo, uma pessoa que fica em pânico quando vê uma barata. Ela começa a tremer, tem taquicardia, suor, pode até desmaiar. Isso já é um transtorno, né? E muitas vezes precisa fazer até algum acompanhamento médico, né? E também essa questão do medo podemos trazer da infância. Voltando no exemplo da barata, se eu convivo com alguém que tem medo de barata, eu vou crescer vendo essa atitude da pessoa que está comigo e eu acabo sentindo também esse medo. É como se eu aprendesse a ter o medo, né, da barata, que não é uma coisa positiva. Rádio Sombra do Onipotente. Eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre a pandemia e todos os problemas que ela trouxe, além da própria doença em si, né? Do vírus, eu diria, porque nós vivemos, após pandemia, uma segunda pandemia, que é onde os problemas emocionais e psicológicos surgiram com muito mais força, porque depressão e quadros ansiosos já eram algo muito visto, né, no âmbito da saúde, e após pandemia isso aumentou muito, em virtude de perdas de entes queridos, perda de emprego, o isolamento realmente, onde as pessoas perderam a sua liberdade de ir e vir. Então tudo isso causou muita ansiedade e muitos quadros depressivos. E é um pouco complicado porque com isso foi que surgiu o atendimento psicológico online, que era muito difícil de se ver, mas foi necessário, né, ter esse novo formato de atendimento, o que facilitou muito para as pessoas que eram obrigadas a viver no isolamento e não conseguiam ter contato direto com as pessoas, e se fez muito necessário esse atendimento psicológico para ajudar essas pessoas com esse sofrimento, né, da perda de uma forma geral, como eu falei, de entes queridos, de emprego, né? E isso ainda continua mesmo pós-pandemia,
porque veio a facilitar muito, né, a vida das pessoas que muitas vezes não achavam tempo para fazer esse atendimento psicológico tão importante. E ainda, infelizmente, como eu já falei, visto com muito preconceito. Mas eu espero sinceramente que as pessoas melhorem e possam se cuidar melhor, né, emocionalmente, para que elas não venham ter mais problemas no futuro. Rádio Sombra do Onipotente. Boa noite. Eu queria perguntar para a psicóloga o que é ansiedade no trabalho. Respondendo a nossa última ouvinte da noite, onde ela não se identifica, mas não tem problema algum. Se você quer fazer uma pergunta e não se identificar, fique à vontade. Ela pergunta sobre a ansiedade no trabalho. A ansiedade no trabalho acontece porque você tem ali um trabalho onde você tem as suas tarefas que devem ser executadas e você tem consciência que se você não der conta, não conseguir fazer tudo corretamente, no tempo certo, você pode perder o seu emprego, seu trabalho. Então isso causa uma ansiedade, onde pode sentir taquicardia, formigamento no corpo, você pode até achar que está infartando, né? Tudo por esse medo, por essa pressão que acaba acontecendo, né? Pelo medo realmente de não estar fazendo tudo da forma que é necessário ser feito. E a ansiedade, como todo mundo sabe, é difícil a pessoa que não tem, né? Em algum momento, essa ansiedade. E falando um pouquinho mais da ansiedade, se ela não for tratada de forma correta, ela pode virar um transtorno de ansiedade, onde você pode ter crises de ansiedade e, inclusive, você muitas vezes acaba parando no pronto-socorro, precisa muitas vezes tomar medicação, porque se você deixa atingir um grau muito alto, somente a terapia não vai conseguir te ajudar, você vai ter a necessidade do medicamento. E essa ansiedade, ela pode se agravar de uma maneira seguindo aí para uma síndrome do pânico, né? Então, é muito importante a atenção com relação à ansiedade. Rádio Sombra do Onipotente. Vamos encerrando por hoje o nosso programa, agradecendo as perguntas que podem continuar sendo enviadas pelo WhatsApp, que estarei respondendo posteriormente, assim como se tiverem sugestões de temas para abordarmos em futuros programas, podem também estar nos enviando. Agradeço a audiência e nos encontraremos no próximo programa. Rádio Sombra do Onipotente.